Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia de hoje, dia 25 de julho do ano de 2016. Saúdo os senhores vereadores, a comunidade aqui presente, bem como a comunidade que nos assiste pela internet, com boa noite. E peço ao assistente do Legislativo, Jair Micheluzzi, que faça a leitura de 2 artigos do nosso regimento interno, artigos 52 e 53. Artigo 52. Para tomar parte em qualquer discussão, o presidente deixará a presidência, passando-a a seu substituto legal e irá falar da tribuna destinada aos oradores. Artigo 53. O vereador, no exercício da presidência, estando com a palavra, não poderá ser interrompido ou aparteado. Obrigado, Jair. Peço ao vereador e secretário Silvio Maica que faça a leitura da ata anterior, ata de número 36/2016. Ata da sessão ordinária. Coloque em deliberação deste plenário o pedido do vereador Lauro Deretti, o pedido de ata por lida. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado o pedido de ata por lida e também declaro a ata por aprovada. Peço ao assistente do Legislativo, Jair Micheluzzi, que faça a leitura dos ofícios expedidos. Está à disposição dos nobres vereadores o ofício circular 07/2016, o qual informa as sessões ordinárias referente ao mês de agosto de 2016. Quem assina, Vanderlei Sassi, presidente. Foi encaminhado o ofício 86/2016 ao vereador José Osnir Ronchi. Encaminhamos a Vossa Excelência a resposta ao ofício 05/2016, protocolado nessa Casa Legislativa, no dia 18 de julho de 2016, o parecer jurídico 067/2016, da Procuradoria Jurídica para esclarecimento de dúvidas, conforme solicitação. Atenciosamente, Vanderlei Sassi, presidente, recebido na data de hoje pelo vereador Lauro Deretti. Será encaminhado ao prefeito o ofício 87/2016. Encaminhamos a Vossa Excelência o requerimento 054/2016, o qual solicita apresentar processos licitatórios, contratos, pareceres jurídicos, aditivos e respectivos pareceres, medição dos serviços do planilha com aceitação dos serviços, empenhos, notas fiscais e comprovantes de pagamento dos seguintes processos licitatórios. OTP 46/2015, recuperação de INSS, TP 54/2015, revitalização da praça, TP 60/2016, pavimentação da rua Tomás Radvansky e o TP 46/2014, etapa da construção do posto de saúde. Requerimento esse de autoria do vereador Lauro Deretti, aprovado por unanimidade na sessão do dia 21 de julho. Anexo às indicações 144 e 144 do vereador Vanderlei Sassi, de 145 do vereador Silvio Maica, deferidos na sessão do dia 21 de julho. Atenciosamente, Vanderlei Sassi, presidente. Está à disposição dos nobres vereadores o ofício 88/2016, o qual vem através do presente. Estamos encaminhando para análise da Igreja Casa o balancete de execução orçamentária relativo ao mês de junho de 2016 da Câmara Municipal. Cordialmente, Vanderlei Sassi, presidente, e Dionísio Kempchinski, contador. Seria essas as correspondências expedidas, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, Jair. Peço ao vereador e secretário Silvio Maica que faça a leitura do expediente da mesa. Recebemos da Associação Catarinense de Agricultura convite. Viemos, através desta, convidar os representantes das associações e cooperativas de piscicultores dos municípios de Santa Catarina, secretários municipais de agricultura e demais colaboradores da piscicultura de Santa Catarina para participar de uma audiência sobre a piscicultura de Santa Catarina com o secretário de Agricultura de Santa Catarina, o senhor Moacir Supelsa, e sua equipe, que acontecerá na rua Ademar Gonzaga, número 1486, Itacurumbi, Florianópolis, no dia 26 de julho de 2016, terça-feira, às 14 horas.
A audiência tem por objetivo tratar das questões que envolvem a piscicultura de Santa Catarina, tais como a regularização ambiental, assistência técnica, redução de impostos, peixe na merenda escolar, encontro estadual da piscicultura e outros assuntos de interesse das associações e cooperativas e do próprio secretário e sua equipe. Esperamos contar com a presença de todos os presidentes das associações e cooperativas da piscicultura de Santa Catarina. Recebemos o convite do Governo do Estado de Santa Catarina, Secretaria de Estado da Segurança Pública, o governador do Estado de Santa Catarina, senhor Raimundo Colombo, e secretário de Estado de Segurança Pública, senhor César Augusto Gruba, o delegado-geral da Polícia Civil, senhor Arthur Nitz, e o diretor da Polícia do Litoral, senhor José Celso Correia, convidam para a solenidade de inauguração da Delegacia de Polícia da Comarca de Guaramirim, no dia 29 de julho de 2016, sexta-feira, horário 11 horas, local na rua Irineu Vilela Veiga, número 93, Centro, Guaramirim. Recebemos o ofício 04/2016 da Comissão Provisória do Partido Socialista Brasileiro, PSB, Massaranduba, Santa Catarina. Senhor Presidente, formulamos o presente para solicitar a Vossa Senhoria a fixação no mural desta Casa de Leis, o edital de convocação para a Convenção Municipal do Partido Social Brasileiro, anexo, como também reservar as dependências do plenário desta Egrégia Casa Legislativa para a sua realização em data de 5 de agosto de 2016, das 16 horas até as 18 horas. Atenciosamente, Almir Trevisani, presidente. Recebemos o ofício do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, ilustríssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Massaranduba, o Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB de Massaranduba, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sob o número 03933073000, ao contrário, 24, com sede na rua Paulo Cardoso, sem número. Complemento, Câmara de Vereadores Municipal, bairro Centro, venha presença de Vossa Senhoria com fundamento nos parágrafos 4º e 5º do artigo 8º da resolução do TSE de número 23455/2015, solicitar autorização para utilizar o prédio da Câmara de Vereadores no dia 3 de agosto de 2016, das 19 horas às 22 horas, com a finalidade de realizar a sua convenção partidária destinada à escolha dos candidatos que disputarão o pleito eleitoral de 2016. Nesses termos, pede deferimento Massaranduba, 25 de julho de 2016, Rolf Henk Neto, secretário. Recebemos a mensagem 35/2016, anexo ao projeto de lei de número 025/2016. Senhor Vanderlei Sassi, presidente da Câmara de Vereadores de Massaranduba. Senhor presidente, com nossos cordiais saudações, submetemos à apreciação desta Egrégia Câmara Municipal o projeto de lei de número 025/2016, que institui e autoriza a cobrança de contribuição de melhoria e da outras providências. Propomos o referido projeto de lei para realizar a autorização de cobrança de contribuição de melhoria da pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária do trecho da Rua Benjamin Constante e da Rua Expedicionário Ladislau Lewandowski, com área total de 16.159,70 metros quadrados. A fim de tornar eficaz o disposto na legislação aplicada ao caso, observando a autorização legal contida no artigo 145, inciso 3º, da CRFB/88, e o disposto na Lei número 51/72 de 1966 do Código Tributário Nacional, Decreto-Lei número
195/1967, Lei Complementar de número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de número 10.257/2001, Estatuto da Cidade e Lei Complementar número 045/2011 e as alterações Código Tributário do município de Massaranduba, tendo em vista a valorização imobiliária que decorre com a obra. Solicitamos que o projeto seja aprovado em regime de urgência. Atenciosamente, Mário Fernando Henke, prefeito. Mensagem 36/2016 ao projeto de lei de número 026/2016, Massaranduba, 25 de julho de 2016, senhor Vanderlei Sasso, presidente da Câmara de Vereadores, Massaranduba. Senhor presidente, com nossos cordiais saudações, submetemos à apreciação desta Igreja Câmara Municipal o projeto de lei de número 026/2016, que institui e autoriza a cobrança de contribuição de melhoria e de outras providências. Proposto o referido projeto de lei para realizar a autorização de cobrança de contribuição de melhoria da pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização viária, Rua Tomás Radvansky, trecho 1, 2 e 3, com o total de 3.800 metros quadrados, a fim de se tornar eficaz e disposto na legislação aplicada ao caso, observando a autorização legal contida no artigo 145, em seu inciso 3º, e do disposto da Lei de número 5172 do Código Tributário Nacional, decreto do Lei número 195 de 1967, Lei Complementar 101 de 2000 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de número 10.257/2001, Estatuto da Cidade, e Lei Complementar 045/2011 e alterações, Código Tributário do município de Massaranduba, tendo em vista a valorização imobiliária que decorre com a obra. Solicitamos que o projeto seja aprovado em regime de urgência. Atenciosamente, Mário Fernando Henke, prefeito. Seriam essas as correspondências, os projetos, na data de hoje, senhor presidente. Obrigado, Silvio. Recebo o convite da Associação Catarinense de Aquicultura. Essa reunião acontecerá no dia de amanhã, às 14 horas da tarde. Já teremos um representante da Câmara, que é o vice-presidente, o Geraldo Michelucci. Se mais algum vereador quiser participar, por favor, entrar em contato com o nosso diretor. Também acato e recebo o convite para a solenidade de inauguração da Delegacia de Polícia da Comarca de Guaramirim, no dia 29/7, às 11 horas, e fica à disposição dos vereadores. Recebo o ofício 04/2016, da Comissão Provisória do Partido Socialista Brasileiro, PSB, o qual autorizo o uso das dependências do plenário desta Casa para a realização da convenção no dia 5 de agosto de 2016, às 16 horas. Da mesma forma, recebo o ofício do Partido da Social Democracia Brasileira, o qual também difiro o uso das dependências desta Casa para o dia 3 de agosto de 2016, às 19 horas, com início às 19 até às 22 horas, também para a realização da sua convenção. Recebo a mensagem 35/2016, anexo ao projeto de lei 25/2016, o qual encaminha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação final para sua análise e parecer. Da mesma forma, recebo a mensagem 36/2016, anexo ao projeto de lei 26/2016, o qual também encaminha a Comissão de Legislação e Justiça e Redação final para sua análise e parecer. E atendendo o que determina o artigo 161, acato o pedido de urgência, que foi solicitado dos referidos projetos, e já solicito aos presidentes das comissões que façam as suas devidas convocações. Senhores vereadores, algum comunicado, alguma indagação? Senhor presidente, com a palavra o vereador Pierre. Quero convocar a minha comissão de Constituição, Justiça e Redação, para que nós possamos analisar os respectivos projetos protocolados na noite de hoje
para as 18 horas da próxima sessão, senhores vereadores, no dia 1º, aqui nessa casa, e peço que a diretoria também promova a urgência dessa análise junto do procurador, para que possamos ter para que a gente possa ter a análise dos respectivos projetos. Obrigado, senhor presidente. E peço também que as demais comissões, se possível, consiga analisar, tendo em vista a urgência e a importância do referido projeto. Com a palavra, vereador Silvio. Da mesma forma, aproveito a convocar os membros da Comissão de Finanças e Orçamento para o dia 1º, segunda-feira, às 18 horas, estarmos analisando os projetos da nossa pauta, da nossa pasta. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Mauro. Convoco a Comissão de Ordem Social e Econômica para no próximo segunda-feira, dia 1/8/2016, às 18h30, analisarmos os seguintes projetos. Projeto de Lei 022/2016, Projeto de Resolução 03/2016, Projeto de Decreto Legislativo 04/2016, Projeto de Lei Complementar 06/2016, Projeto de Lei do Legislativo 014/2016, Projeto de Lei 25/2016 e Projeto de Lei 26/2016. Obrigado, senhores presidentes. Mais algum comunicado, alguma indagação dos senhores vereadores? Então, conforme a ordem do dia, defiro a indicação 146/2016 do vereador Geraldo Michelucci. Indicação esta subscrita pelos vereadores Vanderlei Sassi, Silvio Mãica, Valdir Zappellini, Mauro Bramorski e Pierre Gustavo Berri, o qual solicita esta Casa Legislativa envio ao prefeito do seguinte pedido: colocação de câmeras na Escola Nicolau Jensen, no bairro Patrimônio. Defiro a indicação 147/2016 do vereador Pierre Gustavo Berri, subscrita pelos vereadores Vanderlei Sassi, Valdir Zappellini, Geraldo Michelucci, Silvio Mãica e Mauro Bramorski, o qual solicita esta Casa Legislativa envio ao senhor prefeito municipal da seguinte providência: incluir prova de ciclismo na realização da próxima Olimpíada entre empresas de Massaranduba. Senhor presidente, com a palavra, vereador Pierre. Para enaltecer que essa indicação foi feita por um munícipe, tendo em vista aquele grupo de ciclistas que eles têm, é uma ideia sugerida nas Olimpíadas. Todos nós sabemos do sucesso que é essas Olimpíadas entre empresas. É nada mais justo de que incluirmos a prova de ciclismo, motivando ainda mais a população para pedalar. Senhores vereadores, está em discussão a emenda 01/2016, emenda esta ao projeto de resolução 01/2016, que altera dispositivo do regimento interno da Câmara Municipal de Massaranduba, posto pela resolução 08/2008. Essa emenda que está em sua segunda discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Mauro Bramorski. Como já dito, trata-se de uma alteração do regimento interno, motivo pelo qual tanto a emenda como o projeto original é colocado em segunda discussão. Como já coloquei na última sessão, onde foi discutido no primeiro momento, tal emenda visa ampliar o rol de possibilidades de falta dos vereadores, tanto na sessão como também nas comissões. Já manifestei meu voto contrário a essa emenda, levando em consideração que é um rol muito extensivo, com vastas possibilidades, onde, por qualquer motivo, o vereador simplesmente se ausenta nas comissões ou nas sessões, e o nosso projeto original, ele trata de forma diversa, ou seja, tem-se um rol taxativo, onde é permitido a falta dos vereadores nas sessões ou nas comissões, naquelas situações essenciais. Problemas de saúde, do próprio vereador, dos seus familiares. Então, diante disso, senhores vereadores, para que não possibilite que os vereadores faltem por qualquer motivo, e apresentem uma justificativa, por qualquer motivo, então eu sugiro então aos nobres colegas
né, que a gente vote contra a emenda do vereador Giovanni, e aí sim o projeto original ele fica no seu texto anterior, e diante disso a gente, de certa forma, acaba moralizando a questão das faltas na Câmara de Vereadores. Obrigado. Continua a discussão. Presidente, Com a palavra a vereadora Suzane. eu concordo plenamente com o vereador Mauro. Até ele sugeriu uma correção, não é nem um amplo leque que se abre de possibilidades, é de desculpas. Tudo serve de uma desculpa para não vir na sessão. Eu acho isso um absurdo. Já foi falado aqui na sessão passada, de por qualquer motivo, ou qualquer compromisso que a gente tenha, particular até, que a gente precise faltar. Preciso faltar? Ótimo, pode descontar do meu salário. Mas a gente querer não vir fazer o nosso compromisso aqui e ainda receber pago por isso, eu acho um absurdo. Então, eu também pediria aos colegas que a gente votasse pela rejeição da emenda. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Silvio Mãe. Senhor presidente, senhores vereadores, na mesma direção, somos contrários à emenda. Precisamos colocar diretrizes para que o nosso compromisso de segunda e algumas quinta-feira por mês, né, é o compromisso pelo qual fomos eleitos, e precisamos estar presentes nas sessões ordinárias, como também nas análises dos projetos, para que a coisa tramita dentro da normalidade e com eficiência na fiscalização e na análise dos projetos desta casa. Continua a discussão. Não tendo mais vereadores que queiram discutir, submeto em votação a emenda 01/2016, emenda esta ao projeto de resolução 01/2016. Vereadores que estiverem de acordo com a emenda, permaneçam como estão, caso que sejam contrários, se manifestem. São 5 votos contrários, com 2 favoráveis. Então, está rejeitada a emenda 01/2016. O projeto em si, como não foi aprovada a emenda, já foi discutido em 2 sessões, então submeto o projeto de resolução 01/2016 em votação. Vereadores que estiverem de acordo com o projeto, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. 2 votos contrários, 5 favoráveis. Então, está aprovado o projeto de resolução 01/2016. Senhores vereadores, na palavra livre, conforme nosso artigo 198, em seu inciso 4º, pelo tempo regimental de 5 minutos, com a palavra vereador Mauro Bramorski. Retiro, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Suzane Rank. Senhor presidente, colegas vereadores, eu cumprimento em nome da nossa técnica de enfermagem, a Valquíria, e a dona Gema, esposa do seu Valdir, as 2 mulheres aqui presentes. Cumprimento a todos os demais que fazem parte hoje à noite na plateia da nossa sessão. Em primeiro lugar, eu quero ainda lembrar e externar os meus parabéns. Hoje é o dia do motorista, né, e o dia do colono. Nosso sincero parabéns e nosso respeito a essas pessoas responsáveis por um dos trabalhos mais dignos. E eu vou começar pelo colono. Aquele que põe o pé, muitas vezes, na lama, na água, no sol quente, e que põe a nossa mesa. Eu tenho uma pequena horta lá em casa, bem pequena.
E ela já dá trabalho. Então, imagina você viver nessa maneira do suor do seu rosto, tem que ter muito respeito. E como não posso deixar de emendar, falando no nosso colono, durante alguns anos, o prefeito César e o vice-prefeito Fernando são alvos de processo de cassação por entregar macadame ao colono. Melhor assim. E assim vai continuar. No primeiro processo foram vencedores, por 6 votos a 0. A oposição recorreu a Brasília. Brasília devolveu para Florianópolis. Em Florianópolis, no último julgamento, perderam. Agora vamos a Brasília. É assim que funciona. Continua essa briga nos tribunais. Mas o que eu fiquei realmente pasma, eu tive que olhar a gravação da última sessão, porque quando as pessoas me falaram, eu não quis acreditar. Olhei a gravação da última sessão. Nós recebemos, entre mim, meu esposo e minha família, mais de 778 mensagens de apoio ao trabalho que estava sendo desenvolvido e as coisas que estavam acontecendo e a revolta da comunidade. E também algumas referentes ao comentário do vereador Giovanni na última sessão, quando ele abriu mão da palavra livre, mas usou o microfone da mesa e, em vista do que tinha ocorrido na quarta-feira, quando foi o julgamento, ele acha que ele deveria ter pedido 1 minuto de silêncio. Comentário totalmente desnecessário. Primeiro, porque 1 minuto de silêncio a gente pede, geralmente, para homenagear a perda da vida de alguém. Nem com a vida, nem com a morte, a gente não brinca. Mesmo porque, quando a presidente Dilma foi afastada do cargo dela, nenhum de nós fez aqui nenhuma piada. Ou então deveria ter sido pedido um luto oficial por 3 dias. Mas a gente não brinca por coisa séria. Ela também lutou e continua lutando para ter o seu cargo de volta. Então, eu acho que respeito é o que nós aqui na Câmara de Vereadores temos que ter. E eu tenho certeza que na sua palavra livre hoje alguma coisa o senhor vai ter para me dizer. Nessa situação, eu vejo sempre que nós somos eleitos pelo povo para representá-los, para fiscalizar o governo, para sermos o elo de ligação entre o executivo e a comunidade e tantas outras coisas mais. Trabalho este, tanto na saúde como eu trabalhei, como na Câmara quando eu assumo, eu procuro fazer com toda cordialidade, defendendo o que eu acho que está certo, acusando o que eu acho que está errado, mas não fazendo piada com absolutamente nada, principalmente com a morte. O pessoal da saúde que lida com ela todos os dias, a gente fica arrepiada e incomodada, né, Valquíria? Mas era o que eu tinha a dizer. Obrigada. Com a palavra, o vereador Pierre Gustavo Berri. Com a palavra, vereador Valdir Zappellini. Com a palavra, vereador Silvio Manca. Com a palavra, vereador Giovanni Sidney Tonetti. Senhor presidente e demais vereadores, a comunidade que se faz presente, é claro que, sendo provocado, eu sou obrigado a me manifestar. É interessante que, em algumas circunstâncias, até o silêncio dói. Porque, nessa situação, vereadora Suzane, nós poderíamos sim fazer 1 minuto de silêncio. Nós poderíamos fazer 1 minuto de silêncio pela situação em que nosso município se envolveu. E eu preferi o silêncio. Eu poderia tripudiar em cima disso, utilizar a palavra que o desembargador utilizou, abuso de poder econômico e corrupção política em nosso município. Mas eu preferi o silêncio, porque penso que até uma forma respeitosa de avaliar e deixar a discussão para que a comunidade reflita sobre isso. Agora,
você se manifestando, você é criticado. Você ficando em silêncio, você é criticado. Ninguém tem o direito de expor a sua opinião. É interessante isso. Eu nunca pensei que um pedido simples como esse tivesse tanta repercussão. 1 minuto de silêncio para que se fizesse uma avaliação de como nós estamos nos comportando dentro da política do município. Isso não é uma coisa de hoje, é uma coisa que vem de muitos anos. Mas pela primeira vez na história, houve uma condenação. E que isso sirva de exemplo para que nós possamos mudar o rumo da política do nosso município. É nesse sentido. E eu não tenho interesse em tripudiar sobre esse tema. Eu compreendo a dor que a senhora deve estar sentindo. A senhora deve estar num momento extremamente doloroso. Por quê? Porque é difícil nós concordarmos. E tanto é que haverá recurso em relação a isso. Agora, eu não vou fazer misturar as coisas. Houve a condenação. Por bem ou por mal, houve a condenação. Então, eu entendo que é o momento oportuno para que se faça essa reflexão sobre o comportamento político em nosso município. Nós precisamos passar a limpo e usar isso até como exemplo. Agora, a senhora discordar e buscar o recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral, isso é natural. Todos têm esse direito. Então, nesse sentido que eu me manifesto, tenho muita tranquilidade em relação a isso. Tenho muita tranquilidade. E eu percebo quanto a senhora tem força política dentro desta Câmara de Vereadores. Porque até o momento em que a senhora não estava, e a senhora exerceu pouco tempo o seu mandato. A senhora hoje cobra a postura de vereadores, mas a senhora foi secretária por muito tempo. Com muito orgulho. E independente disso, mas a senhora foi eleita para ser vereadora e a senhora exerceu a maior parte do seu tempo como secretária do município. Então a senhora não conhece profundamente o funcionamento da Câmara de Vereadores. Mas a senhora tem uma força política muito grande, porque eu percebo claramente como os vereadores, alguns, mudam o seu comportamento na presença da senhora. A senhora tem uma força muito grande, política. E a senhora sabe usá-la muito bem. Agora, eu peço que a senhora tenha respeito pelos pares, vereadores, porque eu faço política há muitos anos, mas tenho uma postura sempre séria, uma postura independente e sempre buscando o quê? O bem da comunidade. E ao longo desses anos eu me orgulho de uma coisa, só fiz amigos dentro da política. E quando eu quiser pedir 1 minuto de silêncio, eu farei. Não pela morte de alguém, mas talvez pela morte da decência política dentro do nosso município. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Lauro Denetti. Na palavra dos líderes da bancada, pelo tempo regimental de 2 minutos, conforme nosso artigo 207, com a palavra o líder da bancada do PMDB, vereador Pierre Gustavo Berri. Obrigado, senhor presidente. Inicio aqui saudando os nossos colegas, servidores, toda a população que está aqui presente, os que nos assistem através do YouTube. Em nome do PMDB, venho trazer a mensagem de que o partido está extremamente chateado com a situação que se encontra no município. Fazemos parte da coligação que foi vitorioso nas eleições. Infelizmente, a oposição, não estando contente nas urnas, através do voto popular, intentou um processo que culminou apenas nessa semana com um resultado de grande prejuízo para o município de Massaranduba, porque estamos aqui no final de um mandato
e temos ainda que discutir sobre afastamento ou não de prefeito, vice-prefeito eleito pelo crivo popular. O PMDB entende que, acima de tudo, a população é quem merece uma atenção. Afinal de contas, esse foi o objetivo do PMDB, compor em uma chapa. Esse é o objetivo que o PMDB em Massaranduba tem, é governar para as pessoas. E dessa forma que foi conduzido-se todo esse processo, digo que uma briga política, ele prejudica a população, em nada acrescenta, a gente só vê discórdia, briga, e a população é quem sofre. E a gente lamenta, infelizmente, teremos aí a possibilidade de recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, e quem sabe não, tenho certeza que nós conseguiremos a administração até o dia 31 de dezembro. O PMDB lamenta, porque é a população que sofre. Líder da bancada do PSDB, vereador Silvio Mãe. Retiro, senhor presidente. Líder do governo, vereador Valdir Zappellini. Senhor presidente, nós vereadores, que a comunidade que nos assiste, agradeço a presença de todos. Eu também quero as palavras da Suzane, que vem na tribuna, que a última sessão eu fiquei muito chateado com o vereador Tonete, que ele vem aqui e faz as brincadeiras que ele quer e acha que ninguém se incomoda. É uma brincadeira de mau gosto. Eu acho que dizer um minuto de silêncio quando um candidato foi afastado por macadame, colocar para o produtor rural, eu acho que isso não se faz. Ele devia pensar 2, 3 vezes antes de vir falar uma bobagem aqui na Câmara de Vereadores. Eu não aceito. O dia lá embaixo ainda ele falou: Valdir, eu quero vir no vosso time. Eu disse: com essa palavra que tu falou hoje, esquece de vir no nosso time, pode procurar outras pessoas. Obrigado. Com a palavra o líder da bancada do PP, vereador Lauro Denete. Com a palavra do líder da bancada do PDT, vereador Giovanni Tonetti. Senhor presidente, demais vereadores, eu até estranho a postura do vereador Valdir nesse comentário. Eu estranho no sentido do que nós temos um fato grave e que foi a condenação por corrupção, né, e abuso de poder econômico, e quanto a isso não há nenhuma manifestação, não há nenhum mal-estar, não há nenhuma justificativa ou alguma coisa nesse sentido. É como se isso fosse algo natural. 5 desembargadores acharam que houve realmente o crime eleitoral, e isso não tem importância. E a discussão ela é desviada, o foco é desviado por causa desse bendito 1 minuto de silêncio. 1 minuto de silêncio, né? Talvez se nós tirássemos um dia de reflexão, talvez seria melhor, mas 1 minuto de silêncio. E eu tenho toda a tranquilidade do mundo em relação a isso. Eu entendo o que deve se passar hoje dentro da consciência de cada um, né? Mas é claro que ninguém vai fazer essa avaliação. É melhor distorcer os fatos, fugir desse tema e deixar tudo como está, para ver como é que fica. Então, cada um assuma as suas consequências, né, o resultado disso, e nós seguimos em frente, fazendo nosso trabalho, mas seguramente, felizmente, a minha consciência ela está muito tranquila. Com a palavra, líder da bancada do PSB, vereador Mauro Bramorski. Presidente, a vereadora Suzane gostaria de se manifestar. Diante disso, eu cedo meus 2 minutos da palavra do líder para a vereadora Suzane. Com a palavra, a vereadora Suzane. Obrigada, vereador Mauro. Senhor presidente, colegas vereadores. Questão de ordem.
Então eu tenho que suspender a sessão para Isso, verificar. gostaria que o senhor verificasse junto ao Não nosso faz mal, eu secretário. aguardo. Né, Então eu porque eu suspendo não- a sessão para verificar tal fato. Dou por reaberta a presente sessão ordinária do dia de hoje e conforme o pedido da vereadora Suzane, com a palavra vereadora Suzane, substituindo o tempo do vereador Mauro Bramorski, que foi cedido pelo tempo regimental de 2 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, vereador Mauro, muito obrigada por me ceder o seu espaço. Vereador Giovanni, eu quero lhe dizer que as 2 vezes que a comunidade de Massaranduba me conduziu a um cargo nesta Casa Legislativa, e eu fui convidada pelo Executivo a assumir a Secretaria de Saúde, estive igualmente ao lado da comunidade, trabalhando, fiscalizando e, através dos meus colegas, até legislando. Então, toda vez que eu estive na Secretaria de Saúde ou aqui na Câmara, o meu trabalho é correto. E, para lhe informar, eu conheço muito bem como funciona a Câmara de Vereadores. Me admira muito Vossa Excelência fazer um comentário desse tipo, sendo um vereador que, neste ano, o vereador Giovanni faltou em 20 reuniões de comissão. Não se fez presente. Eu não sei que tipo de trabalho é esse do vereador. Então, a gente tem que cuidar com o que fala. Fazermos presentes aqui, ir nas reuniões de comissão, isso é no mínimo, apenas uma das obrigações que nós temos. Quanto a Vossa Excelência julgar o meu estado, que acha que eu estou, deve ser horrível, muito triste, mais uma vez, grande engano. Tanto eu, como meu esposo e a minha família, nós estamos muito tranquilos. Porque o prefeito e o vice-prefeito não estão sendo processados por nenhum tipo de roubo, de pedalada fiscal, ou seja lá o que for. Porque entregaram macadame para o agricultor, que é histórico no município. Já era entregue, inclusive, de carroça,
quando nem caminhão tinha. Só que, diferente dos governos que passaram, não era registrado, nem lei tinha. Era assim ao Deus dará. Foi organizado. Conclua, vereador. Entregue e a ser registrado. Mas isso vamos deixar para os tribunais decidirem, porque se eles é para ser afastados por causa desse trabalho, ele volta para casa com muita alegria e com o dever cumprido, com grande maestria. Obrigada. Senhores vereadores, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será no dia 1º de agosto de 2016. Agradeço a presença dos senhores vereadores, funcionários, comunidade aqui presente e declaro encerrada a presente sessão ordinária. Obrigado a todos e uma boa noite.